Boa tarde, seja bem-vindo à primeira celebração de maio da IB Metrô, depois de um domingo passado meio caótico lá de casa. Estamos aqui de volta gravando, hoje com equipe reduzida ainda, com todos os cuidados na pandemia, tendo a Ari aqui com a gente de novo, o Cadinho nos ajudando na técnica, Andressa e eu aqui juntos, celebrando a Deus nesse domingo especial de adoração, de entrega. Então você coloca aí o seu boa tarde, é tempo de você, esses primeiros minutos para você compartilhar esse link, colocar no seu Facebook, mandar no seu WhatsApp, compartilhar com quem você quer que ouça a palavra de Deus. Hoje eu tenho certeza que você vai ser amplamente impactado pela palavra de Deus, quando nós vamos falar sobre a plenitude do Espírito, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode colocar aqui no chat o seu pedido de oração. Terça-feira nós vamos ter a nossa reunião de oração no Zoom, e aí você pode ter certeza que nós levamos esses pedidos em oração. Oramos aqui na celebração e oramos na nossa reunião de oração na terça-feira no Zoom às 21 horas. Coloque seu motivo de agradecimento, enfim, vamos ter uma comunhão ainda aqui longe. É o mesmo Espírito que nos une, é o mesmo Espírito que está conosco, é o Espírito Santo de Deus que nos prepara para a adoração, a atender o convite que o próprio Deus nos faz para adorá-lo em espírito e em verdade. O grande desafio dos cultos online, das celebrações online, é a gente ter uma atitude de adoração enquanto a gente está assistindo pelo YouTube. Você não está assistindo, você está celebrando, você está adorando a Deus. Portanto, se você pudesse colocar numa postura de adoração, se você quiser ficar em pé aí na sua casa, se você quiser ficar num lugar reservado, onde você não vai ser incomodado, para realmente se entregar em adoração a Deus nessa tarde. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, obrigado porque o Senhor que nos convida a adorar. Nós devemos adorá-lo todos os dias, em todos os momentos, mas como é especial quando a igreja de Jesus se reúne para te adorar. Ainda que não presencialmente, nós te adoramos em espírito e em verdade, como um só corpo, ligados pelo mesmo Espírito. Que o Senhor esteja conosco em todo o tempo, recebendo cada oração, cada canção, tudo que nós fizermos aqui, seja para a tua glória e para o teu louvor. Essa é a nossa oração nessa tarde, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém, amém. Nós vamos começar com uma canção antiga, gravada em 2001 aqui no Brasil, gravada nos anos 90 nos Estados Unidos, de Andy Park da Vineyard, que diz: eu te busco, eu te procuro, ó Deus. E nós podemos buscá-lo, porque um dia ele se revelou a nós. Nós podemos adorá-lo, porque um dia ele nos ensinou como adorá-lo. Vamos juntos, adorando ao Senhor nessa tarde. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais.
tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero todos os dias, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Aleluia, Senhor, nós queremos mais da tua presença em nós, nós queremos mais do teu Espírito, nós queremos conhecer-te mais, Senhor. O Senhor se revelou a nós e nós queremos disposição, nós queremos perseverança para conhecermos mais e mais e mais o Senhor. E ao conhecermos mais, o nosso coração ser inundado de mais gratidão, de mais adoração, de mais louvor. Toda a glória, todo o louvor e toda a honra seja dada a ti, que a nossa boca se encha de cânticos de alegria, fruto de te conhecer mais, Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos do início mais uma vez, todos juntos, declarando: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Levante suas mãos e declare: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu. Mais uma vez vamos declarar glória. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu
santuário. No Antigo Testamento, as pessoas, desde o deserto e depois em Jerusalém, elas iam ao tabernáculo, elas iam ao templo para estarem diante da presença de Deus, e a presença de Deus enchia aquele tabernáculo, enchia aquele templo. No contexto do Salmo 96, esse era o santuário. Hoje nós somos templo vivo do Espírito Santo de Deus, e Ele enche as nossas vidas, Ele enche a igreja, Ele enche a terra. E pela sua presença, e através do sangue de Jesus, nós entramos no santuário verdadeiro, o que não foi construído por mãos humanas. Nos achegamos ao trono da graça, para encontrarmos graça e misericórdia. E nós vamos cantar essa canção que diz: Espírito, enche a minha vida. Essa é uma oração. Nós somos o santuário de Deus. O Espírito de Deus habita em mim, habita em você. Fomos batizados por Ele, mas precisamos a cada dia sermos cheios do Espírito. Cante conosco essa oração nessa tarde. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, vamos declarar isso juntos? Espírito, enche a minha vida. Declare: Espírito, Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levante suas mãos aí na sua casa e declare: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. E no santuário o único que brilha é Ele. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso
consagramos, Senhor, o nosso ser a Ti, diante do Senhor. Consagramos toda a nossa vida, tudo é Teu. Consagrar significa tornar sagrado. E tornar sagrado não é algo que eu e você fazemos, mas é algo que o próprio Deus faz quando nós entregamos aquilo que temos e colocamos a serviço de Deus, dizendo: isso existe para te servir. E nós não consagramos, embora nos anos atrás aí o pessoal consagrava violão, consagrava roupa, consagrava casa. Nós consagramos primariamente a nossa vida, o nosso ser, tudo que nós somos, tudo que nós temos diante do Senhor. Tudo é dele, tudo é para Ele. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo e viver para a sua glória. Não há outro igual. Diante do trono do Senhor, nós declaramos que Ele é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. A gente se entrega. Entrega tudo que tem, consagra tudo a Ele. Vamos juntos? Não há maior, não há igual a Ti, amigo fiel, consolador, Tu és. Não há maior, não há igual a Ti, amigo fiel, consolador, Tu és. Eu quero me entregar, eu quero derramar a minha vida em Teu altar, a minha vida em Teu altar. Queremos derramar aos Teus pés, Senhor. Atrai-me, Senhor, e eu correrei para Ti. Atrai-me, Senhor, que eu correrei para Ti. Em Teus braços de amor me esconderei. Atrai-me, eu quero me entregar, eu quero derramar a minha vida em Teu altar, a minha vida em Teu altar, a minha vida em Teu altar, a minha vida em Teu altar. Tu me sondas e conheces, vê se há em mim algum caminho mau. És o meu esconderijo, Tu me cercas com alegres cantos de livramento. Eu quero me entregar, eu quero derramar. Declare isso mais uma vez. Eu quero me entregar,
eu quero derramar, eu quero me entregar totalmente, eu quero derramar, eu quero me entregar, eu quero derramar a minha vida em teu altar, a minha vida em teu altar, a minha vida em teu altar, a minha vida em teu altar. Aleluia. A gente se derrama diante do Senhor, a gente entrega tudo diante do Senhor, e tudo é tudo. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, nós vamos falar isso na mensagem de hoje, que nós devemos oferecer as nossas vidas como um sacrifício vivo diante do Senhor. Um sacrifício que é vivo, santo e agradável. Um sacrifício vivo, santo e agradável é aquele que é oferecido inteiramente, voluntariamente. Nós não temos áreas da nossa vida que a gente entrega e fala, toma um pouquinho. Nós somos convidados a entregar tudo. Uma pessoa cheia do Espírito é aquela que entendeu que ela precisa entregar todas as áreas da sua vida diante do Senhor. E nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos, você é desafiado, não por mim, mas pelo Senhor, a se entregar também financeiramente para o reino, a abençoar o reino. Nós vivemos um momento complicado, muitas pessoas com situações financeiras delicadas, sérias. Claro que nós dizemos sempre, e não custa repetir, você deve cuidar primeiro bem das suas finanças, da sua família, daqueles que estão perto de você, que estão em necessidade, precisando. Mas se Deus te dá e te permite ter, além do que você precisa, para você, para sua família e para aqueles que estão à sua volta, semeie no reino de Deus. A IBMetrô é uma agência do reino, que tem pregado a palavra, que tem procurado fazer a diferença, que quer alcançar muitas vidas. Estamos há 1 ano pregando a palavra de forma virtual. Está se aproximando o dia, nós cremos que nós também pregaremos a palavra de forma presencial, alcançando pessoas a partir de São Paulo, todo o Brasil e todo o mundo, porque a internet não tem barreiras hoje em dia. E nós convidamos você a fazer parte. Nós temos tantos desafios para os próximos dias e para os próximos meses. O nosso escritório, o aluguel com o hotel, as coisas que estão sendo compradas e preparadas de equipamentos, de materiais, para as nossas celebrações presenciais. Nós contamos com você como nosso parceiro. Nós somos uma igreja abençoadora. Em breve nós vamos ter também mais uma campanha. No final do ano nós temos uma campanha linda no IBTE de Natal para as crianças ali das famílias que moram na Cracolândia. E agora nós temos a oportunidade de fazer mais. Em breve o João virá aqui com mais notícias para nós, de como nós podemos abençoar. Nós queremos ser uma igreja abençoadora, uma igreja que faz a diferença no mundo. Isso também é ser cheio do Espírito. Aquele que é cheio do Espírito é aquele que entrega tudo. A igreja primitiva era cheia do Espírito, e a Bíblia diz que todos entregavam aquilo que tinham, para que não houvesse entre eles alguém com necessidade. Isso é a vida no Espírito. Que nós sejamos assim, generosos. Nós vamos cantar essa canção. Enquanto nós cantamos, o QR Code está aqui aparecendo na tela, o nosso WhatsApp para você pedir a chave Pix da igreja. Que o Espírito Santo toque no seu coração. Vamos juntos cantar essa grande oração. Essa é a nossa oração. Ele é tudo que nós temos. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito
estou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Tu és tudo que temos e somos, Senhor. Vamos juntos do início mais uma vez. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Confesse a sua dependência dele nessa tarde. Deus Santo Espírito vivendo em mim, e este é o meu pão, meu alimento, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, que eu nada sou sem ti. Estou sem ti, Jesus, e eu nada sou sem ti, Senhor, e eu perdido estou sem ti. Estou sem ti, eu nada sou sem a tua presença, sem o teu amor, o teu perdão. Perdido estou sem ti. Confessa a sua dependência dele. Eu nada sou sem ti. Diga que ele é tudo que você tem. E eu perdido estou sem ti. Nessa hora que nós vamos entregar nossa vida em intercessão, diga para ele que você é nada, nada, nada. Perdido estou sem ti. Nós nada somos, Senhor. Nesse momento de intercessão, nós queremos pôr isso em prática. Relembrar o nosso coração de que nós não somos nada. Nós nos achamos tanta coisa no mundo de hoje. Nós nos achamos tão autossuficientes. E esse tempo de pandemia, se tem algo bom, é que tem nos lembrado da nossa fragilidade, o quanto somos dependentes, dependentes, dependentes do Senhor. Coloque o seu pedido de oração. Nós vamos orar pela sua saúde, nós vamos orar pela sua vida familiar, nós vamos orar pela sua vida financeira. Senhor, nessa tarde nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor, tudo que nós temos, como nós acabamos de cantar. A nossa oração é para que nós primeiramente sejamos cheios do Teu Espírito Santo. Nós queremos experimentar uma vida no poder do Espírito. Nós estamos na nossa campanha, Senhor, de jejum, de oração, de consagração. E nada mais queremos do que termos a consciência de que nós precisamos do Senhor.
Nós queremos viver a vida cristã cheia do Espírito. Nós queremos viver pela Tua presença, nas coisas ordinárias e nas coisas extraordinárias, nas coisas naturais e nas coisas sobrenaturais, porque em Ti essas coisas se misturam. Através do Teu Espírito, os últimos dias já começaram, onde o céu toca a terra, e nós queremos experimentar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas. Nessa tarde nós oramos por cada pedido de oração na área de saúde. Visita aqueles que estão nos leitos de hospitais. Sopra o Teu sopro de vida, Senhor. Sopra o Teu fôlego de vida. Nas famílias enlutadas, quantos queridos, Senhor, sofrendo. Somente essa semana chegaram a nós tantas notícias, Senhor. Mas nós também Te agradecemos pela recuperação daqueles que o Senhor tem permitido ter alta, estar em casa. Nós oramos agradecendo pela vida do pastor Itamir, pela vida do Reinaldo, de tantos outros queridos que já estão em casa, já estão retomando suas atividades. Obrigado, Senhor. Olha pelos casamentos, pelos relacionamentos de filhos e pais. Sara as famílias, os casamentos. Cura, Senhor, os relacionamentos. Restaura, Senhor, a vida financeira do Teu povo. Dê sabedoria, generosidade na forma como nós lidamos com as nossas finanças. Traga a Tua provisão, abra portas de emprego. Faz o Teu milagre, Senhor, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Nós conseguimos ver a Tua mão em todas elas. Abençoa as nossas autoridades, em todos os níveis, em todas as esferas. Tira toda a corrupção do nosso país, Senhor. As notícias são tão desanimadoras às vezes. Nós temos tão pouca esperança nas soluções humanas, e nós colocamos em Ti a nossa esperança, pedindo: vem com a Tua mão sobre o Brasil, Senhor. Na campanha de vacinação, em tantas outras coisas acontecendo em nosso país, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia dos Teus filhos, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria nesse tempo de volta ao trabalho, volta aos estudos, volta às atividades normais. Nos ajude a saber a medida, darmos bom testemunho, a amar o próximo, a estender compreensão e empatia. Ajuda-nos, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Nós vamos dar continuidade à nossa série Para o Bem Comum, a Igreja no Poder do Espírito. E nós temos falado sobre como o Espírito Santo age na igreja, o propósito do Espírito Santo agir na igreja. Nós temos, eu quero lembrar aqui, feito a nossa campanha, a nossa jornada de jejum e consagração pessoal, com devocionais diários, lá no nosso canal no Telegram. Se você não está lá, faça parte, está lá no nosso Instagram, no link da bio, você clica e já entra no Telegram automaticamente, você vai receber as mensagens diariamente, pequenas mensagens. Mas na primeira mensagem dessa série, nós falamos sobre os últimos dias, a era do Espírito, como a igreja agora é dotada da presença do Espírito Santo. E na semana passada nós falamos sobre o importante tema do batismo com o Espírito Santo, que muitas e muitas vezes é mal compreendido. Eu tenho recebido vários feedbacks legais sobre essa mensagem. Na verdade, não foi nem semana passada, foi semana retrasada, né, na mensagem passada, por todo aquele probleminha que nós tivemos na semana passada, mas como ele é mal compreendido. E aí nós fizemos um grande panorama em Romanos 8, eu encorajo você, se você não assistiu, não ouviu a mensagem, você pode voltar no nosso canal e assistir e anotar. No nosso Instagram também tem vários conteúdos sobre essa mensagem para te ajudar a esquematizar, a fazer o mapa dessa mensagem. E se você já viu e assistiu e quiser ver de novo para reforçar,
tá? É muito importante. Mas Romanos 8, a gente fez esse panorama como o apóstolo Paulo entende a obra do Espírito e o nosso batismo com ele. E aí nós falamos até de duas posições diferentes, eu até mencionei dois grandes teólogos, pastores e escritores do século XX, ingleses, ambos, inclusive no dia 27 último, nós celebramos o centenário de um deles, que é o John Stott, que é inclusive a posição que nós defendemos, de que o batismo com o Espírito Santo acontece com a conversão, com a regeneração, e que o caso dos discípulos é um caso à parte que precisa ser estudado dentro do seu contexto, né? E do outro lado, o Dr. Martin Lloyd Jones, que defende a posição mais identificada com os nossos irmãos pentecostais, que diz que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência separada da conversão, e os pentecostais chamam isso de segunda bênção. Mas nós também mencionamos na semana passada que há uma diferença entre o batismo e a plenitude do Espírito. Ou seja, é o batismo com o Espírito Santo que nos credencia para a busca da santificação. E santificação aqui é igual à plenitude do Espírito, se encher do Espírito. E nós cantamos aqui, junto com a Andressa, com a Ari, tantas canções falando sobre isso, né? O teu Santo Espírito vivendo em mim. Espírito, enche a minha vida, pois de ti eu quero ser, né? E aí nós precisamos reafirmar, não há vida cristã sem santificação. Não há vida cristã sem santificação. Não há vida cristã sem a busca pela maturidade espiritual. Não há vida cristã sem a busca pelo enchimento do Espírito. Se nós estamos vivendo uma vida cristã, pseudo-cristã, sem a busca pelo enchimento do Espírito a cada dia, nós estamos vivendo uma vida cristã fraudulenta, nós estamos vivendo uma vida cristã de mentira, nós estamos vivendo uma vida cristã secularizada. Muitas vezes nós suavizamos o evangelho e tentamos um modo de vida cristão secularizado. É o chamado cristão não praticante. E esse não é um discurso popular, porque a santificação exige romper com a forma de pensar desse mundo. Não significa que você vai se tornar uma pessoa esquisita. Não, ser santo não é sinônimo de ser esquisito, mas ser santo significa adotar os valores do reino de Deus. Espelhar o caráter de Deus, espelhar a forma de agir de Deus, agir no mundo como Cristo Jesus agiu e agiria em nosso lugar. Aquela famosa pergunta, né? Em seus passos, o que faria Jesus? E muitas vezes, nos dias de hoje, para sermos legais, para sermos pops, para sermos aceitos, nós suavizamos o evangelho e temos um modo de vida cristão que é esse modo secularizado. Ele tem uma roupagem cristã, ele tem uma nomenclatura cristã, a gente até faz coisas pseudo-cristãs, a gente dá uma oferta de vez em quando, a gente vai na igreja de vez em quando, a gente chora no louvor, mas a gente não adota de forma radical a vida cristã como valores que vão estar confrontando, vão estar verdadeiramente indo de encontro, e não ao encontro, mas de encontro no sentido de oposição aos valores desse mundo, desse século. A forma de pensar contracultural. Por isso, a santificação é contracultural. A santificação é contracultural e contranatural, porque não é a forma natural do velho homem agir. A santificação é algo que rompe com o velho homem e confronta o velho homem, a velha inclinação, a velha natureza todos os dias. E por isso ela é contracultural, não é algo que a cultura à nossa volta nos incentiva a fazer. E hoje nós vamos falar então dessa santificação que é igual à plenitude do Espírito, a buscar a plenitude do Espírito. E esse é um tema que ao longo da história da igreja tem fascinado muitas pessoas, muitos homens e mulheres de Deus, que trabalharam, que trataram, que escreveram sobre esse assunto. Então nós temos ao longo alguns pais da igreja
que escreveram sobre esse assunto, sobre a contemplação, sobre a santificação. Nós temos os pais do deserto que foram para o deserto em busca de uma separação, e ali é uma forma que eles entenderam, enfim, tem toda uma análise que precisa ser feita, histórica, cultural, mas eles entenderam que eles precisavam se afastar do Império Romano e se colocaram ali nos desertos para se separar. Nós temos Tomás de Aquino pensando em determinado momento sobre a habitação do Espírito Santo, a santificação. Nós temos reformadores pensando sobre isso. Tanto que João Calvino foi chamado de o teólogo do Espírito Santo, de tanto que ele escreveu e pensou sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo e a santificação na vida do cristão. Nós temos John Wesley, que foi completamente fascinado pelo tema que ele chamava de perfeição cristã, que é a ideia de santificação, e que influenciou todo o movimento chamado movimento Holiness, e depois o nascimento do movimento pentecostal. Nós temos Jonathan Edwards, que foi chamado pelo próprio John Piper, que é outro eduardiano, e também seguindo nas mesmas pegadas de Jonathan Edwards, que ele chama de alguém fascinado pela glória e pela santidade de Deus. Então, em toda a história da igreja, nós temos esses homens e essas mulheres escrevendo sobre como nós podemos imitar a Cristo. Nós temos o famoso clássico de Thomas Kempis, A Imitação de Cristo. Nós precisamos entender o que essa mensagem da santificação verdadeiramente é. E hoje nós vamos ver o apóstolo Paulo abordando a questão de outro jeito, dentro da mesma ideia trabalhada em Romanos 8. E aí nós vamos trabalhar a partir de Efésios capítulo 5, eu vou te explicar como a gente vai funcionar hoje. Nós vamos fazer Efésios capítulo 5, mas nós vamos olhar para outros 3 textos do apóstolo Paulo, e até mencionar outros, mas outros 3 textos base. Então nós vamos ter 4 textos. Nós vamos ter Efésios 5 como nosso fundamento, que vai puxar para outros 3 textos, que são Colossenses 3, Romanos 12 e Gálatas 5. Então nós vamos fazer, eu vou ler agora esses 4 textos, esses 4 pedaços, e nós vamos caminhar entre eles, acho que vai ser muito legal. Então nós vamos começar com Efésios 5, de 15 a 21. E o apóstolo Paulo diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aleluia. O texto cormão desse de Efésios está lá em Colossenses 3, 1 a 17. Aqui é o trecho maior que eu quero ler, mas preste muita atenção. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Olha a distinção que o apóstolo Paulo sempre faz das coisas do alto, das coisas terrenas. É a mesma coisa quando ele chama das coisas do espírito, que são as coisas do alto, com as coisas da carne, que são as coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer, olha só, tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Natureza terrena é igual a coisas terrenas. E olha o que faz parte dessa natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas. E olha, vem mais coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, que pensa lá nas coisas do alto, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e circunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado,
revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha as coisas do alto: profunda compaixão, profunda bondade, humildade, mansidão e paciência. O que quem pensa nas coisas do alto faz? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Aqui, literalmente, praticamente o texto igual de Efésios 5. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Aqui o apóstolo Paulo quebra o cristão secularizado, porque o cristão secularizado segmenta: eu faço isso para Deus e isso eu faço secular, eu faço isso para Deus e isso eu faço para mim. Aqui ele diz: tudo o que vocês fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. O terceiro texto está em Romanos 12, dos versículos 1 a 3. Você conhece fartamente esse texto, mas tente não lidar com esse texto com familiaridade. Tente ouvir o que o apóstolo está dizendo. Que o Espírito Santo abra os seus ouvidos, abra a sua mente, abra o seu coração para receber a palavra nessa tarde. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar o que? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Vamos partir para os textos. Aleluia. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios 5, que é a nossa base: não se embriaguem com o vinho. Efésios 5,18. O ser cheio do Espírito Santo é muito diferente do se embriagar com vinho. Muita gente estabelece uma comparação. Olha, o apóstolo Paulo está dizendo: não se embriaguem com o vinho, mas se embriaguem do Espírito. E acham que os efeitos da embriaguez pelo álcool parecem com os efeitos da embriaguez pelo Espírito. E muita gente justifica muitos comportamentos, no mínimo, questionáveis, do chamado estar embriagado pelo Espírito. Se você fizer uma busca pelo YouTube, você vai ver algum desses avivamentos, chamados avivamentos, né, manifestações, a chamada unção do riso, ou alguns outros tipos de comportamento. E falam: olha, quem está bêbado faz assim, quem está cheio do Espírito faz também parecido. Mas não é isso que está acontecendo. O apóstolo Paulo não está falando sobre uma embriaguez do Espírito. Ser cheio do Espírito não é comparável à embriaguez alcoólica. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não se embriaguem com vinho. Mas ele estabelece uma oposição. Tanto que a experiência de Pentecostes, muita gente fala: mas lá em Pentecostes, as pessoas lá em Jerusalém acharam que os apóstolos estavam, os 120, os apóstolos estavam bêbados. Mas o que acontece ali, entenda o contexto, é que eles estavam falando em outro idioma. E as pessoas não compreendiam o que eles estavam falando, e estão falando: esse pessoal está bêbado, está falando coisas que a gente não entende, eles estão falando nada com nada. É como se fosse essa ideia. O cristão, pelo contrário, é chamado a ser sóbrio. O cristão é chamado a ser sóbrio. 1 Tessalonicenses 5,8, o apóstolo Paulo diz: nós, porém, que somos do dia, ou seja, nós, porém, que somos de Cristo, nós, porém, que somos da luz, sejamos sóbrios. O cristão é chamado a ser alguém esclarecido, equilibrado, sensato, e não alguém chato, inconveniente, sem noção, como é um bêbado. O cristão não deve dar lugar às obras da carne, que é intimamente ligado ao perder o controle dos seus apetites naturais. O perder o controle dos seus apetites naturais, seja ele o desejo pelo álcool, pela droga, pelo entorpecimento,
seja ele a busca incessante por entretenimento e adrenalina, seja ele a busca incessante por alimento, a gula, a falta de controle sobre seus apetites naturais é dar lugar às obras da carne. Romanos 8:5, que nós lemos na semana passada, na mensagem passada, o apóstolo Paulo diz: a mentalidade da carne é morte. Romanos 8:8, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Olha isso, isso é sério. Colossenses 3:2, mantenha o pensamento nas coisas do alto, a gente acabou de ler isso, e não nas coisas terrenas. Colossenses 3:5, a gente também leu, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Olha o que é dar lugar, que tem a ver com essa falta de controle dos apetites naturais. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância. Colossenses 3:10, que nós também lemos, agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Nós estamos, em alguns outros lugares, o apóstolo Paulo diz que a gente já se despiu, em outros lugares ele diz que nós estamos nos despindo. É um processo. Gálatas 5, que a gente não leu, mas eu quero trazer aqui, do 19 até o 21, na parte A, famoso texto de Gálatas diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, e idolatria, que o apóstolo Paulo já explicou para nós que é ganância, que é o desejo por ter algo além do desejo de ter a Deus. Feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. E aí ele diz: embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então, meus irmãos, o estar cheio do Espírito é o oposto da embriaguez. A embriaguez é o sinônimo de ceder aos desejos carnais. A embriaguez é o sinônimo de ser controlado pelos meus apetites naturais e terrenos. O ser cheio do Espírito é pensar nas coisas do alto, é não ser controlado pelas coisas naturais, é não ser controlado pelas coisas terrenas. É ser sóbrio, é ter controle, é ter domínio próprio. E aí eu me encho do Espírito, e o encher-me do Espírito me torna cada vez mais consciente de mim mesmo. E aí ele diz: não se embriaguem com vinho. E aí o apóstolo continua: mas deixem-se encher pelo Espírito. E eu amo essa tradução da NVI, porque ela traz a ideia exata do grego, da construção do grego. Porque na tradução tradicional, na revista atualizada, diz: enchei-vos do Espírito. Mas o enchei-vos do Espírito não traz essa ideia, primeiro, de que é uma ação contínua. O encher-se do Espírito é uma ação contínua. Ela deve acontecer sempre. Nós vamos falar disso daqui a pouco. E ela também não traz a ideia do processo de que eu estou envolvido nessa ação. Não é algo que Deus faz sozinho, mas eu também participo nesse processo iniciado em Deus. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é uma ordem. Deixem-se encher, está no imperativo. A plenitude do Espírito Santo não é opcional, mas ela é obrigatória, ela é mandatória para o cristão. E cá entre nós, no mundo de hoje, não é politicamente correto falar que nada é obrigatório, porque a gente coloca a liberdade do indivíduo acima de tudo. E aqui não tem liberdade. O apóstolo Paulo diz: você é de Cristo. Quem é de Cristo está cheio do Espírito de Cristo. E quem é de Cristo quer se encher cada vez mais do Espírito de Cristo. Então ela é uma ordem, ela é mandatória. Segundo, ela está no plural. Deixem-se. Significa, não é para alguns, mas é para todos. Lembre-se que nós falamos na mensagem passada em Romanos 8. Todos os que são filhos de Deus estão cheios do Espírito de Deus. O Espírito de Deus testifica que eles são filhos. E aí lembra que eu até citei o Stott? Não se sabe se nós somos filhos e por isso temos o Espírito, ou se nós temos o Espírito e por isso somos filhos. O fato é que os filhos de Deus todos são cheios do Espírito. E ela está na voz passiva, que significa: eu também sou um agente nessa transformação. Eu não sou cheio do Espírito automaticamente. Eu sou unido em Cristo pelo batismo com o Espírito. E essa é uma ação monergista, ou seja, totalmente de Deus. Vamos dizer, quase que no automático.
Agora, a santificação é uma ação sinergista que requer a participação humana. Claro, o ser humano não tem capacidade de se encher pelo Espírito sozinho, mas ele precisa cooperar na ação de Deus. E no grego está no presente, olha, não é deixai-vos. Está no presente, na ideia de deixem-se. O que significa? Se fosse um imperativo no aoristo, ou seja, o aoristo é um tempo, é uma conjugação no grego que nós não temos no português, que ela dá uma ideia de uma ação completada no passado. Ela foi completada no passado. Mas ela aqui está, no caso, está no imperativo, que é uma ordem, no presente. E essa ideia significa que é uma ação contínua. E o apóstolo Paulo fala nesses textos que nós lemos outras frases, outros imperativos no presente. Quer ver? Que fala da mesma ideia. A santificação é algo que eu e você participamos. Romanos 12:1, leia aí comigo. Se ofereçam em sacrifício vivo. Romanos 12:2, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Veja, se ofereçam, transformem-se, presente, imperativo no presente, no plural, e é uma ordem. Colossenses 3:5, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Colossenses 3:10, e se revestiram do novo. Regeneração e batismo com o Espírito Santo aqui, o qual está sendo renovado. Está acontecendo agora. Outra coisa, esse ser cheio do Espírito está mais associado a uma nova forma de viver do que a sinais e maravilhas. Muitas vezes, quando se fala sobre o Espírito Santo, as pessoas pensam em dons miraculosos, em sinais miraculosos, em milagres. Isso é maravilhoso. Isso acontece. Nós vamos falar sobre isso na semana que vem, começar a falar sobre isso na semana que vem. Mas o apóstolo Paulo é muito claro a dizer que o ser cheio do Espírito tem menos a ver com sinais miraculosos e mais a ver com uma nova forma de viver, uma nova lei moral, uma nova ética, que é a santificação. É estar com a mente voltada para o que o Espírito deseja. Por isso que Romanos 12:2 diz, renovação da sua mente. Não significa que é só a mente que Deus quer, Deus não quer. Não, é a mente que é transformada, renovada, atinge o coração, atinge as afeições, e isso produz um novo jeito de olhar o mundo, um novo jeito de viver e de entender a vida. Por isso que em Romanos 8:6, nós vimos na última mensagem, a mentalidade do Espírito é vida e paz. Romanos 8:6 diz isso, a mentalidade do Espírito. Em outros lugares, o apóstolo Paulo diz a mente de Cristo. Nós temos um jeito de pensar que agora é o jeito de pensar das coisas do alto. O cristão, da mesma forma, e aqui fica uma advertência para nós, que pode se encher do Espírito, ele pode apagar o Espírito. A gente não pode se desligar do Espírito. Isso não. Nós somos selados. Mas nós podemos apagar, diminuir a sua influência. 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apaguem o Espírito. Num contexto que o apóstolo Paulo está falando sobre o que é a vida do ser cheio do Espírito. O que é a vida da pessoa cheia do Espírito? E ele diz, uma advertência, não apaguem o Espírito. Efésios 4:30, um capítulo um pouquinho antes desses versículos que nós lemos no início, diz que é o nosso texto base, não entristeçam o Espírito. Entristecer o Espírito é sinônimo de apagar o Espírito. É diminuir a sua influência sobre nós. Esse é um perigo real. É possível ser cristão e entristecer o Espírito. É possível ser cristão e apagar o Espírito. É possível ser cristão e viver com baixa influência do Espírito na vida. E aí, depois do imperativo, vem 4 verbos no gerúndio, que mostram como nós devemos nos encher do Espírito. O primeiro é falando entre si, e fala sobre a comunhão restaurada. Olha aqui o que acontece, é o primeiro resultado de ser cheio do Espírito Santo. Qual é o primeiro resultado? Não é que você sai pulando, girando, rodando no manto, não. O primeiro resultado daquele que é cheio do Espírito é que ele tem a comunhão restaurada, a vontade de ter relacionamentos restaurados. A igreja de Cristo é um corpo, é relacionamento, é gente. Por isso que o amor tem a primazia na nova vida em Cristo. Por isso que Gálatas 5 diz que o primeiro fruto do Espírito é o amor.
Olha só, Gálatas 5,13, na parte B, diz: pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. O cristão cheio do Espírito é aquele que serve o próximo. Ah, que coisa linda. Colossenses 3,14, que nós lemos: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O fruto do Espírito gera um comportamento que promove comunhão. O cristão cheio do Espírito tem uma nova forma de viver, e essa nova forma de viver é uma forma de relacionamentos. É uma forma que quer estar com o outro, quer abraçar o próximo, quer fazer a diferença no outro. Eu não tenho um conceito maior de mim mesmo. Olha o que diz Gálatas 5, 22 e 23a, que é o famoso texto do fruto do Espírito. Diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Alegria, linguagem da celebração, porque nós temos a certeza da presença de Deus conosco. Por isso que o cristão é alegre. O cristão cheio de Espírito é alegre, porque ele tem certeza que Deus está conosco, está consigo, né? Está com ele. Paz, pois sabemos que fomos reconciliados com Deus. Nós temos paz com Deus. Paciência, a gente suporta a provação com paciência, porque a gente sabe que ela vai produzir em nós maturidade. Amabilidade é ser misericordioso um com o outro. Bondade, o oposto da perversidade. Eu vou até pedir para a gente colocar isso no nosso Instagram. Os frutos do Espírito, para você ter anotado, bonitinho. Vai no Telegram também. Quem quiser, vai esse conteúdo no Telegram também. Fidelidade significa confiar em Deus e nos apegarmos a Ele. Mansidão é a pessoa que não é egocêntrica, mas ela é amorosa, porque ela estende misericórdia sobre o outro. Domínio próprio, controle sobre os apetites. Lembra que eu disse, o cristão cheio do Espírito é alguém que tem domínio próprio. Isso é Gálatas 5. Colossenses 3,12 diz: portanto, como povo escolhido de Deus, nós falamos isso no início, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão. E essa comunhão é espiritual. Ela não é simplesmente relacionamento, mas é um relacionamento no Espírito, pelo Espírito, com o Espírito. Por isso que Colossenses 3,16, na parte B, diz: ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Esse relacionamento é um relacionamento de ensinamento. Veja, a igreja tem os seus ministros, tem os seus pastores e mestres, apóstolos, profetas, mas isso não significa uma hierarquia, porque na igreja de Cristo todos estão em posição de serem ensinados e serem exortados, e todos, inclusive os apóstolos, e todos estão na posição de ensinarem e exortarem. E aí ele fala, né? Então, essa comunhão, falando entre si, falando o quê? Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando. Aí nós temos a comunhão restaurada e nós temos uma adoração renovada. É o segundo fruto do Espírito. É o segundo resultado do ser cheio do Espírito. É uma adoração renovada. Então, a comunhão edificante, a comunhão espiritual agora se manifesta primeiramente num culto de adoração público renovado. O primeiro lugar onde nós vemos essa comunhão dos céus, esses relacionamentos dos céus, do alto acontecendo na terra, é num culto de adoração. Ah, meus irmãos, e como a gente quer estar junto. Se Deus quiser, em breve a gente vai ter notícia sobre isso. Por isso que Romanos 12:1 diz: este é a renovação da mente, que nós falamos, diz: esse é o culto racional de vocês. E racional não significa que é um culto frio na mente, significa é o culto com entendimento. É um culto que é fruto de entendimento. Por isso que alguns lugares traduzem como culto espiritual. Ele é espiritual e ele é racional, porque é um entendimento no espírito. Por isso que esse culto é vivo, santo e agradável, assim como a vontade de Deus. Olha que coisa maluca. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. O ser cheio do Espírito, no texto homônimo, com salmos, hinos e cânticos espirituais, Efésios fala: deixem-se encher pelo Espírito. Em Colossenses fala:
habite ricamente a palavra de Cristo. Ou seja, o ser cheio do Espírito e habitar ricamente a palavra são sinônimos. Ricamente significa a palavra de Deus de forma qualitativa. Essa adoração não é um espírito meia boca, não é uma renovação meia boca, não é uma espiritualidade meia boca, mas é uma espiritualidade rica da presença. Somos completamente cheios da palavra, cheios do Espírito. E aí nós vemos salmos, hinos e cânticos espirituais. O que significa isso? Cantando em diversas manifestações diferentes. Não há no Novo Testamento um único jeito de fazer. Diante do Cordeiro de Deus, o cântico é de todas as tribos, línguas e raças. O conteúdo do cântico é de glória ao Cordeiro, mas o jeito que esse cântico se manifesta, meus irmãos, é diferente. Entre africanos e asiáticos, e americanos, e norte-americanos e sul-americanos, e europeus, é diferente. É com banda, é com coral, é com orquestra, é a capela. Os salmos, a gente canta a palavra. A gente canta a palavra de Deus inspirada na boca daquele salmista, naquelas orações que nós já até falamos aqui. Os hinos, nós somos encorajados a compor nossa poesia com beleza, com palavras. A partir da palavra de Deus, nós somos encorajados a cantar a nossa adoração. Por isso que o Novo Testamento traz vários momentos cânticos, hinos da igreja primitiva. Está lá em Colossenses 1, está lá em Filipenses capítulo 2, está lá em Romanos capítulo 11, hinos que a igreja usava, hinos cristológicos. A partir dos salmos, essa linguagem nos dá vocabulário e nós construímos a nossa poesia. Tantos cânticos que nós cantamos aqui na IB Metrô, lindos, que são composições inspiradas pelo Espírito no coração de compositores humanos que com beleza colocam a sua poesia. E cânticos do Espírito, aqui, meus irmãos, é algo que eu acho que a gente não assimila da forma correta. É uma manifestação de êxtase do Espírito, são cânticos espontâneos, são cânticos que fluem, que o Espírito gera em nós. Isso está lá em 1 Coríntios 14, 26, que o apóstolo Paulo diz, portanto, e ele está falando do culto público em 1 Coríntios 14, tá? Ele está falando da confusão que havia na igreja de Corinto, no culto, e ele diz, portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Olha, esse ambiente do Espírito, com interpretação, com língua, com revelação, traz o cântico do Espírito. Isso é, olha, me arrepia, isso é poderoso. Nós temos que cantar o cântico do Espírito. Esse cântico que nós cantamos hoje, esse é o meu respirar, ele surgiu como um cântico espontâneo. Na Vineyard, lá nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, final dos anos 80. Ele surgiu como um cântico espontâneo. E aí o apóstolo Paulo diz que a gente fala os salmos, hinos e cânticos espirituais de coração. É com intensidade, é com tudo que temos. Colossenses 3,23 diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Como para o Senhor e não para os homens. Tudo o que nós fazemos para o Senhor. A gente não canta meia boca, a gente não louva meia boca, a gente não se entrega meia boca. Na vida cristã é de todo coração. Como? Dando graças. Agora vem o segundo imperativo. Não, isso é o segundo imperativo. Que é o terceiro resultado. Desculpa, gente. Vamos ver aqui. Ó. Falando é o primeiro, o segundo é o terceiro. Cantando e louvando é o segundo e o terceiro. Dando graças constantemente a Deus por todas as coisas. Agora eu me alinho com a vontade divina. A gratidão é uma marca do cristão cheio do Espírito. Gente cheia do Espírito é gente que anda em gratidão. Por quê? Porque ele entende a vontade de Deus, ele entende que nada escapa do controle de Deus. Ele entende que nada está fora do domínio de Deus. Por isso que Colossenses 3,16, na parte C diz, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Só dá graças a Deus quem confia na soberania, no caráter de Deus, que é igual a quem se submete à sua vontade. Senhor, nada escapa da tua vontade. Lembra que nós lemos em Romanos 8, 28,
Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas são todas as coisas, fáceis e difíceis, que eu queria, que eu não queria, boas e ruins. Romanos 12:2 nos mostra que a renovação da mente leva a compreender a vontade de Deus. Ele diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, as coisas terrenas, mas transformem-se pela renovação da mente, agora vai pensar nas coisas do alto, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Para que eu renovo a mente? Para que eu possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! E aí nós temos o quarto resultado de ser cheio do Espírito, que é o quarto gerúndio, no caso ali, como se fosse, né, no texto em grego, traz essa ideia, que é sujeitando-nos uns aos outros por temor a Cristo. Gera uma nova sociedade. A igreja cheia do Espírito é um novo corpo, é uma nova sociedade, é um novo homem. O Espírito gera uma nova forma de nos relacionarmos uns com os outros. E aí isso se manifesta no casamento, que é o que o apóstolo Paulo fala logo depois. Ele continua esse texto dizendo, maridos, agora amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja, ou seja, se entregando por ela, o amor sacrificial. Esposas, vocês confiando nesse amor e nessa posição do seu marido, vocês se sujeitam também a amor, não é se anulando. Não é numa posição subalterna, mas vocês se sujeitam. Filhos e pais têm um relacionamento de sujeição e de amor, de entrega, de cumplicidade, porque agora esse cheio do Espírito gerou uma nova forma de entender o mundo e os relacionamentos. Escravos e senhores, naquele mundo, o apóstolo Paulo não vai entrar num debate sobre isso, mas ele diz, olha, tem uma nova forma de agir, que hoje seria aplicada a padrões e empregados, claro, dentro da sua contextualização. Essa nova sociedade, ela começa quando cada um tem um conceito correto de si e do outro. A renovação da mente leva a compreender o meu papel no corpo de Cristo. E me leva à unidade. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12:3, que a gente leu, pois pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tem um conceito equilibrado. Eu tenho que entender o meu papel, eu tenho que entender aquilo que Deus me deu, eu tenho que entender a minha posição, e aí eu estou capacitado a amar o outro, a me sujeitar ao próximo, a amar o próximo, a colocar o outro à frente das minhas necessidades. É um novo jeito, que não cabe aquelas frases tontas de eu sou crente, mas não sou bobo. Eu sou crente, mas ninguém me passa para trás. Meu irmão, isso não faz parte da sua vida. O crente cheio do Espírito vive uma outra realidade. Porque ele não está pensando no que ele pode ser beneficiado. Quantas pessoas, o que chamam de ministério, que chamam de ações, na verdade são ações próprias, benefício próprio, querem tudo para si. Por isso que Gálatas 5:26 diz, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros em ter inveja um dos outros. O cristão cheio do Espírito não vive na inveja, não vive na maledicência, não vive na fofoca. O cristão cheio do Espírito é aquele que pacifica, é aquele que é amável, é aquele que é manso. Irmãos, que grande desafio. E eu quero concluir essa mensagem. Eu espero que dentro do seu coração o Espírito Santo de Deus esteja queimando no seu coração, como ele está queimando no meu. A urgência dessa mensagem. Que você termine essa mensagem de joelhos diante de Deus, clamando, Senhor, Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de mim, encha a minha vida. Volta lá no louvor e canta junto. Eu nada sou sem o Senhor, eu preciso desesperadamente do Senhor. O Senhor é o meu pão, a tua vontade. Porque isso é a vida cristã, nós estamos vivendo abaixo, nós estamos vivendo aquém. É como se a gente tivesse acesso à primeira classe, à classe executiva da Emirates, que você vê a Jennifer Aniston lá no comercial. E a gente está lá no fundo da econômica, apertado no meio de duas pessoas grandonas que nem eu. Eu quero terminar com a definição que John Wesley
escreveu sobre um metodista. E ele escreveu isso em 1739, um ano depois que ele teve a experiência do coração aquecido, no dia 24 de maio de 1738. E ele fala sobre um metodista, mas um metodista para Wesley, nós temos que entender. Hoje é ser parte de uma denominação. Mas para Wesley, ser um metodista significava ser um cristão cheio do Espírito, que vive a vida cristã verdadeiramente. Que para alguns seria um puritano, para alguns seria um pietista, depende da classificação ao longo da história da igreja. E olha o que ele escreve. E aqui, meus irmãos, eu tenho uma discordância de Wesley, porque ele vai dizer que isso já pode ser atingido na vida. Eu não acho, baseado em vários outros teólogos, entendimento do texto, que um cristão termina de pecar, para de pecar na sua vida. Nós temos que ter o alvo de pecar cada vez menos. E aí Wesley e nós diferimos nesse sentido. Mas ele diz, um metodista é alguém que ama o Senhor, seu Deus, de todo o coração. E eu quero que você preste atenção e você transforme isso no seu alvo. Deus é a alegria do seu coração e o desejo da sua alma. Ele está sempre feliz em Deus. E aquele que tem essa esperança, em tudo dá graças, sabendo que essa, seja qual for, é a vontade de Deus para ele. Dessa forma, ele não vive ansioso por coisa alguma, pois ele realmente ora sem cessar. A sós ou acompanhado, nos momentos de folga, nos negócios ou conversando, o seu coração está sempre com o Senhor. E amando a Deus, ele ama o próximo como a si mesmo, pois ele é limpo de coração. O amor purificou-lhe o coração da inveja, malícia, ira e toda inclinação ruim. Todos os motivos de discórdia de sua parte são extirpados, pois ninguém pode lhe tirar o que deseja, já que ele não ama este mundo. Que essa seja a sua oração. Que essa seja a minha oração, o nosso alvo. Eu não sei você, querido irmão, querida irmã, que me ouve, que me assiste, mas eu não quero viver uma vida cristã meia boca. Eu não quero viver uma vida cristã abaixo daquilo que Deus me deu. Eu quero viver tudo aquilo que Deus quer para mim e de mim. Eu quero amar cada vez menos esse mundo. Eu não quero ser influente nas redes sociais. Eu não quero ter uma carta de investimentos, uma carteira de investimentos bem-sucedida. Eu não quero ter poder, se isso significa abrir mão de uma vida cheia do Espírito. Eu quero uma vida cheia do Espírito. Se Deus quiser que essas coisas aconteçam para a sua glória, é isso, mas eu quero buscar a glória do Senhor. Que esse seja o nosso alvo, essa seja a nossa busca, esse seja o nosso desejo. Nós encerramos essa celebração aqui, com essa palavra no seu coração, que o seu coração queime. Que o Espírito Santo de Deus te incomode, que você acorde de madrugada, que você não consiga sossegar enquanto você não se entregar para viver a vida cristã do jeito que deve ser vivida. Que sejamos cheios do Espírito. Que você seja um cristão que manifesta o fruto do Espírito, a graça de Deus, que você tenha a renovação da mente. Que o Espírito de Deus trabalhe no seu coração. Lembrando, todos os dias nós temos as meditações lá no Telegram, que vão te ajudar a mastigar essa palavra. Se você tiver que assistir de novo, assista. Acompanhe nas redes sociais. Na terça-feira nós vamos ter a nossa reunião de oração no Zoom. Esteja conosco às 21 horas. Link lá no nosso Instagram. Vamos orar, vamos clamar. Vamos pedir a presença de Deus sobre nós. Um grande abraço para você. Deus te abençoe e até a semana que vem.